Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui comigo hoje acompanhando notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos em startups. Hoje é quinta-feira, dia da gente fazer um estudo do livro que a gente está lendo e nesse momento estamos lendo o Persuasion do Robert Cialdini e olha, uma parte do capítulo que eu li agora, que é o capítulo 6, pode fazer toda a diferença para você do ponto de vista do seu negócio. E eu vou falar por que especificamente para você que está me ouvindo aqui agora e não para todas as pessoas que estão me ouvindo agora. Porque você é uma pessoa única. Você que está me ouvindo aqui agora, no seu mundo, por mais que você tenha família, amigos, pessoas importantes para você, mas você é uma pessoa, você sabe o que é importante nesse momento para você. E se você está dando atenção a esse podcast, se você está ouvindo aqui agora, nesse momento, significa que você dá importância a isso, algo que está sendo passado para você. A gente já viu em outros capítulos do Persuasion que a atenção que a gente dá a algo causa importância para aquilo imediatamente. Então você, nesse momento, está dando importância a esse áudio que você está ouvindo aqui agora. E em contrapartida, eu também estou dando importância a você, indivíduo, você que está aqui agora, seja lá onde você estiver, se você for homem, se você for mulher, se você tiver 18 anos para baixo, se você tiver entre 18 e 25, se você tem de 25 a 30, se você tem de 30 a 45, se você tem mais do que 45, não importa. Você que está me ouvindo aqui agora tem os seus objetivos individuais e esse podcast específico pode fazer a diferença para o seu negócio. Eu vou explicar para você por quê. Porque somente essa primeira sessãozinha aqui do capítulo 6 que eu fiz questão de parar e gravar especificamente sobre essa sessão mostra a importância que nós, seres humanos, damos a nós mesmos. Somos seres individuais, somos organismos individuais. Por mais que a gente viva em grupo, por mais que você tenha uma família, você precisa sobreviver por conta própria. Você precisa se alimentar sozinho, você precisa fazer as suas atividades. Então, uma das coisas mais relevantes para você é você mesmo. Isso não é egoísta. Isso não é, de alguma forma, que a gente tem que se culpar por conta disso. Não é isso. Você simplesmente é uma pessoa e precisa cuidar de você mesmo. Então, tudo que você faz, por mais que você tenha outras ambições, por mais que você tenha aspirações para ajudar outras pessoas, mas do ponto de vista de sobrevivência, você faz inicialmente por conta própria e não tem nada de errado nisso. E aqui no capítulo 6, o Robert Cialdini ele fala pra gente justamente da autorrelevância, da gente ser relevante para nós mesmos. Isso é o que ele chama de imã de atenção. Quando eu falo diretamente para você que está me ouvindo aqui agora, você presta muito mais atenção do que se eu falasse para todas as pessoas que estão me ouvindo. Quando eu falo todas as pessoas que estão me ouvindo aqui, é uma coisa. Quando eu falo você que está me ouvindo aqui, a sua atenção é diferente. Consegue perceber isso? Simplesmente uma troca de palavras faz toda a diferença, como o Robert Cialdini traz para a gente aqui num estudo feito pela State University of Ohio, a Universidade Estadual de Ohio, em que eles fizeram um teste em que um anúncio, uma propaganda na televisão, dizia assim: após todos esses anos, as pessoas podem aceitar que medicamentos anti não sei o que não serão melhores. Eles, inclusive, podem aceitar que essas roupas que são utilizadas no dia de calor ou dia de trabalho, elas não são melhor para outras pessoas. Isso era basicamente um anúncio, eu estou fazendo uma tradução bem rapidinha aqui, sem entrar muito em detalhe, mas ele fala de forma aberta. Ele diz assim: após todos esses anos, as pessoas podem aceitar. E aí, a Universidade de Ohio fez um teste. Vamos tirar as pessoas e vamos colocar você. Então eles mudaram o anúncio para falar assim: após todos esses anos, você pode perceber que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e por aí vai. E eles perceberam nesse estudo científico que simplesmente trocando a palavra
de vocês, ou então de as pessoas para você, fazia com que desse um pico de atenção para aquelas pessoas, para aquela audiência. Então, quando você vai entrar em contato com alguma pessoa, quando você vai fazer uma campanha de marketing, quando você vai vender a sua startup, fazer um pitch, quando você fala às pessoas, ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem ouvindo. Porque é para as pessoas, não é para mim. Então, se não é para mim, por que eu vou dar importância? Eu dou importância no que é autorrelevante para mim mesmo. Eu posso estar sendo até prolixo aqui, né? Falando a mesma coisa, mas para você ver a importância disso. Então, quando você direciona a sua mensagem para as pessoas, isso tem um poder muito forte porque você tem a atenção delas. Então, ele mostra aqui um caso em que ele, o próprio Robert Cialdini, ele foi fazer uma apresentação numa conferência internacional de negócios e ele mostra o quanto a gente fica meio que nervoso quando a gente vai fazer uma apresentação, seja lá qual for. Quando a gente vai fazer uma apresentação, ele mostra que você, para ter um sucesso na persuasão, no efeito de persuasão, é importante que você esteja posicionado no local certo, onde as pessoas vão lhe ouvir e prestar atenção em você. Então, a primeira coisa que você deve utilizar é usar a palavra você, direcionar não para o público em geral, mas direcionar para cada um deles, para você que está me ouvindo aqui agora e não para todos que estão me ouvindo aqui agora. Então, uma outra coisa que ele fala aqui nessa parte desse capítulo, que é da relevância interna, é que quando você vai fazer alguma atividade, você foca em você mesmo. Você presta atenção em você mesmo, você não presta atenção no redor. Então, o que ele quer dizer com isso? Que ele estava numa conferência internacional, ele estava muito nervoso e ele era o próximo a fazer a apresentação. E a apresentação que estava rolando no momento era uma apresentação artística, muito boa, de alta qualidade, e ele era o próximo na fila para fazer a apresentação dele. E o que acontece é que naquele tempo em que ele estava, que a apresentação ia ocorrer, ele teve dois problemas, ele fala aqui. O primeiro é que, como a apresentação foi tão boa, as pessoas não conseguiram prestar tanta atenção nele. Porque ficou uma comparação. A apresentação anterior foi tão magnífica que depois as pessoas ainda demoraram um tempo para processar o quão bom foi aquilo para conseguir prestar atenção no que ele estava falando, que era menos impactante. Então elas quase não conseguiram prestar atenção. E por outro lado, ele, enquanto estava esperando a vez dele de falar, ele ficou imerso dentro da própria cabeça, dentro do nervosismo de fazer a apresentação dele, de modo que ele não conseguiu prestar atenção naquela peça que estava acontecendo antes dele. Isso tem um nome, os cientistas comportamentais chamam isso de Next in Line Effect, ou seja, efeito do próximo da fila. Isso quer dizer que quando você é o próximo da fila a falar alguma coisa, você não consegue se concentrar no que está acontecendo ao redor. Você só consegue se concentrar dentro da sua própria cabeça, do que você vai falar, da sua ansiedade, do seu nervosismo e por aí vai. Então, ele mostra aqui o seguinte. Se você, por acaso, for fazer uma apresentação de negócios numa mesa, por exemplo, vamos dizer que tem uma mesa e cada uma das pessoas vai falar. E ele dá um exemplo aqui de que existiria, por exemplo, uma pessoa que é a mais importante na mesa, né? que as pessoas mais prestam atenção. Se você for antes dessa pessoa, imediatamente antes, você pode pensar, eu vou falar antes do que ele, então vai ser melhor. Só que não necessariamente, porque você vai ficar prestando atenção na sua própria cabeça, você não vai conseguir se concentrar tão bem para o grupo em si. E também a próxima pessoa, que é uma pessoa que toma decisão, por exemplo, vamos dizer que seja um investidor que vai tomar a decisão. Se você fala antes dele, enquanto você está falando, ele está pensando nas coisas que vai dizer. Ele ou ela está ali analisando, está nervoso, está dentro da própria cabeça e não vai prestar atenção em você. E aí, quando for a vez dele falar, ele não vai ter conseguido ouvir o que você disse, porque ele estava tão focado dentro da própria cabeça dele ou dela. E se você for a pessoa que vem em seguida, imediatamente depois dessa pessoa, você também está numa posição ruim, porque ela acabou de falar e ela ainda vai ficar processando o que ela disse, pensando, analisando se falou bem, se falou mal, se falou tudo o que queria ter dito ou não. Então, o que a gente quer dizer aqui nessa pré-persuasão? Vê só que interessante. O livro é sobre isso, é sobre pré-persuasão.
persuasão. Se tem uma pessoa que é a tomadora de decisão na mesa e você vai falar, não fale imediatamente antes dela, nem imediatamente depois dela. Se coloque na mesa de modo que você fique no meio, vamos dizer assim. Você fique de frente para ela e que você... Primeiro que você fique de frente porque ela vai estar prestando atenção no que você está dizendo, vai estar vendo você, vai estar ouvindo você, não vai estar preocupada com o que ela mesma vai falar, então ela vai estar dando foco e atenção ao que você está dizendo. Você também, por outro lado, está numa posição em que você tem a atenção na mesa e aí todo mundo vai lhe ouvir. Então, simplesmente por como você se posiciona na mesa, das pessoas que vão falar, da pessoa mais importante que vai falar na mesa, por exemplo, você vai ser mais focado ou menos focado do ponto de vista das pessoas prestarem atenção em você. Então, são elementos psicológicos até relativamente difíceis da gente compreender, e justamente por isso que eu quebrei esse capítulo aqui, eu vim falar somente dessa sessão, já são aqui 11 minutos de conversa só sobre isso, porque não é tão trivial assim. Essas peças cognitivas não são simples, mas uma vez que você, mesmo que você não entenda, mas que você aplique essa tecnologia, vamos chamar assim, essa tecnologia da persuasão, você vai ter melhores resultados. Então, se você quer que as pessoas prestem atenção em você numa reunião, não fique antes nem depois da pessoa mais importante da mesa a falar. Seja a do meio a falar, porque todo mundo vai prestar atenção em você. E, inclusive aquela pessoa que é a tomadora de decisão. E outra coisa, quando você estiver falando para as pessoas, para elas lhe ouvirem, fale individualmente. Diga assim, você que está aqui comigo agora, preste atenção aqui. Entendeu? Então você direciona para a pessoa. Você pode falar o sexo da pessoa. Então, você que é mulher, ouça isso. Você que é homem, ouça isso. Porque quando você direciona, a pessoa dá mais atenção e a gente sabe que a atenção é importância. Então, quanto mais você conseguir direcionar o seu discurso para um grupo específico de pessoas, ou falar na sua fala de modo que a pessoa que está ouvindo se sinta representada, sinta que você está falando diretamente com ela, o foco em você vai ser maior, a atenção em você vai ser maior, então a importância que vão dar para o que você está dizendo vai ser maior. Então, não é simples, não é trivial, é fácil de utilizar, na verdade, é só você dizer, ao invés de dizer vocês, diga você, ao invés de dizer as pessoas, diga você. E quando você estiver numa mesa de reunião, você se senta no meio para você falar justamente bem antes ou bem depois da pessoa mais importante da mesa, para que você seja bem ouvido, beleza? Então essa sessão vai ficando por aqui do capítulo 6 do Persuasion. Não é trivial, por isso que eu fiz questão de gravar essa sessão específica para você e dar direto o passo a passo para você aplicar, beleza? Então, mais uma coisa, a gente vai começar agora o quarto workshop do Startup Insider, que é um treinamento online, gratuito, o workshop para as pessoas que querem tirar uma ideia da cabeça. Talvez você que está me ouvindo aqui agora, olha só, usando aqui o gatilho, você que está me ouvindo aqui agora e não as pessoas. Você que está me ouvindo aqui agora, talvez você tenha uma ideia. Talvez você queira criar um negócio, talvez você queira criar uma startup. Muita gente tem ideia. Gente pra caramba tem ideia, mas você que está aqui tem uma ideia e quer criar um negócio ou já está criando um negócio. E justamente para alavancar isso, para você colocar em prática o seu negócio, utilizando as melhores metodologias de criação de negócios do mundo, eu criei o workshop Startup Insider, que faz parte do meu treinamento Startup Insider, mas essa parte é aberta para todas as pessoas que querem aprender essa metodologia e aplicarem para tirar a ideia da cabeça e criar um negócio do zero, uma empresa que seja sua. E para você participar do workshop de Startup Insider, basta você se inscrever entrando no startupsdealtoimpacto.com. Você se inscreve e vai acessar aí o nosso workshop, que vai começar dia 21 de novembro, beleza? Serão 3 vídeos abertos, 4 vídeos na verdade, e vão ter vários outros vídeos anteriores. Quem tiver inscrito vai poder participar e saber de tudo, ficar por dentro também da lista VIP do WhatsApp, e por aí vai. Os hangouts, as lives, vai estar tudo informado para quem tiver inscrito no quarto workshop do Startup Insider, que é gratuito para você assistir com a gente, beleza? Um abraço, se inscreve lá, startupsdealtoimpacto.com, bota para quebrar e a gente se vê amanhã, nessa sexta-feira, dia da gente estar aqui falando sobre novas tendências. Um abraço e a gente se vê amanhã.